Você sabia que é possível fazer um financiamento da casa própria com uma taxa de 4,36% ao ano, com uma taxa fixa? Eu vou te falar um pouquinho sobre qual é a vantagem desse tipo de financiamento, porque eu acabei de fazer um recente. Peguei a chave agora nos últimos dias do mês de maio, então é muito simples e fácil de conseguir. Esse financiamento de 4,36% funciona aqui na Europa, exatamente na Bélgica. Foi onde eu fiz o financiamento da minha casa própria. Eu comprei uma casa usada, uma casa velha, precisa de fazer obras, mas eu comprei, digamos assim, num preço acessível. Grande vantagem desse financiamento com essa taxa, que eu considero que é baixa em relação ao Brasil, é muito baixa, porque é 4,36% ao ano, é uma taxa fixa que eu vou pagar durante todo o meu financiamento, desde a primeira parcela até a última parcela, não vai acrescentar nenhum centavo, vai continuar os mesmos valores. E eu pagava aluguel antes e aumentou apenas 50 euros do valor que eu pagava de aluguel para minha casa própria agora. Então, eu consegui um financiamento de 25 anos. Então, eu vou pagar durante 25 anos. Eu fiz esse contrato com o banco. Durante 25 anos, eu vou pagar todas essas 300 parcelas, exatamente a mesma coisa, não vai mudar nada, absolutamente nada. Para mim é muito importante ter feito esse financiamento, porque eu vou pagar uma coisa que no futuro vai ser minha, e foi um acordo que o banco faz com nós, cliente. O banco paga o imóvel, paga o proprietário, e a gente vai devolver esse dinheiro para o banco com alguns juros, né? E em parcela, então facilita bastante. Eu acho que toda pessoa que paga aluguel deveria pensar na hipótese de um financiamento. Eu acho que é bem mais vantajoso. Por mais que a gente pague juro no final de 20, 25, 30 anos, depende do tempo de financiamento, a casa vai ser nossa e a gente vai poder, se quiser vender, ok, se não quiser, continua, mas o aluguel é tirar do bolso e jogar no lixo. O financiamento é tirar de um bolso e guardar no outro. Fazer um financiamento aí com os juros na taxa fixa, para mim, eu vejo a vantagem, porque a gente consegue se organizar e lidar com imprevistos, porque se a gente sabe o valor que a gente tem que pagar de financiamento todo mês, a gente tem que deixar aquela quantidade ali reservada para chegar no dia, no meu caso, o último dia útil, o último dia útil de cada mês será retirada diretamente da minha conta a prestação. Todos os meses, no final do mês, será tirada a prestação do meu financiamento e eu vou continuar pagando por um bom tempo, 25 anos. Se eu quiser amortizar, eu consigo amortizar, mas aqui na Bélgica não funciona que nem no Brasil. Pelo menos o banco que eu financiei, o gerente me disse que eu teria que juntar no mínimo 10 parcelas para amortizar. Não é igual no Brasil, que se a gente quiser amortizar uma parcela, R$ 1.000, consegue abater. Não, ele disse aqui que é diferente. Então, para mim, no caso, não vale a pena. Então, já consegui o financiamento, uma taxa de juro que eu considero razoável para mim, então não dificulta nada, eu já pago aluguel mesmo, então não vai modificar nada. E eu tenho essa vantagem que eu já sei quanto que eu vou pagar desde o início até o final do financiamento, exatamente a mesma coisa. O que acrescenta aqui na Bélgica no financiamento? Acrescenta o seguro de vida, que é obrigatório, e o seguro da moradia, que também é obrigatório. Mas vale a pena, porque esse seguro cobre um monte de coisas, então a gente está assegurado e é muito bom, a gente tem muito amparo, então para mim é o ideal. Aqui no meu canal eu falo sobre os meus investimentos pessoais, eu não aconselho ninguém a comprar ou vender nenhum tipo de ativo, nem imóveis, nem fundos imobiliários, nem ações e nem nada, apesar que eu adoro o mercado financeiro e por eu estar participando e ter um pouco mínimo, digamos assim, eu tenho conhecimento mínimo do mercado financeiro,
eu sempre fiz muita conta e eu acho que, além de tentar ter uma renda passiva no futuro, vai ser esse imóvel que eu comprei vai ser, digamos, a minha aposentadoria. Porque quando eu tiver velha, não aguentar trabalhar mais, eu posso vender e investir para me viver apenas dos rendimentos. Porque se a gente vender uma casa aqui, como eu comprei financiamento em euro, no real, não sei quanto que vai estar valendo no futuro, mas é sempre útil, é sempre bom. Então, eu acho que independente de ser investimento, qualquer investimento vale a pena. A pessoa tem que ter consciência, calcular os riscos, calcular imprevistos, fazer uma comparação e olhar o que cabe dentro do seu orçamento. Para mim, nessa fase da minha vida, foi a melhor escolha que eu fiz, foi agora fazer esse financiamento e vou continuar investindo nos meus fundos imobiliários, nas minhas ações na mesma. Não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que eu vou sair do aluguel. Graças a Deus eu vou deixar de morar num apartamento e vou morar numa casa, e essa casa tem quintal. Eu acredito que foi a melhor escolha que eu fiz. Não é longe do centro, é pertinho aqui de Bruxelas, então em 20 minutos a gente já consegue fazer um bom deslocamento. A moradia é bem localizada, passa o ônibus em mais ou menos de 15 em 15 minutos em frente à casa, praticamente anda 2 minutos, tá no ponto de ônibus, então para mim é muito prático. Minha filha pode continuar estudando na mesma escola, vindo de transporte público, é seguro e é maravilhoso a escola que ela estuda, ela não quer trocar, então até nisso foi muito bom. No início eu pensava que seria bem mais difícil fazer um financiamento aqui, como eu sendo brasileira, eu sendo imigrante, mas não foi. Não tive nenhum tipo de burocracia, tudo que o banco me solicitou eu tinha e foi muito fácil, então entreguei todas as papeladas. O banco fez a análise e em uma semana eu tive a resposta do sim para o meu financiamento imobiliário. Na verdade, antes eu tinha muito medo de tentar e receber um não. Só que eu sempre pensei, o não é garantido, o sim vai fazer diferença, né? Então, corri atrás, eu vi a casa, então, em janeiro, em fevereiro já começamos a dar entrada nas papeladas, 3 meses para correr aí a transferência no notário, que é no cartório, escritura, registro, tudo isso. Mas só que isso é diretamente, a parte boa do meu financiamento foi que tudo foi tratado diretamente com o banco e o notário. Eu só enviava alguns documentos que ele solicitava para o cartório, também para o notário, e foi muito fácil, muito simples. Eu até hoje, eu estou prestes a mudar, ainda não mudei para casa, mas eu fico imaginando, será que foi real? Porque para mim foi tão fácil e nem parece ser verdade. E isso significa que tudo que a gente tem vontade, que a gente dedica, corre atrás e sacrifica, a gente consegue. Esse financiamento, para mim, a parte mais difícil foi ter que dar uma entrada, foi ter que mexer com as papeladas do notário, que pagar imposto também para o país e tudo isso, mas muitas horas trabalhadas, poucas horas de sono dormida, trabalhar sábados, domingo, eu e meu marido. E uma coisa que é muito importante no meu caso, tem muita gente que acha que isso é coisa básica, que é simples e que não muda, mas no nosso caso mudou sim. Então a gente saber gastar, dar nome, dar destino para o nosso salário, para que a gente consiga ter uma orientação financeira aí. Para muitas pessoas que ia no nosso entorno, que vai aos fins de semana comer fora, que pede delivery, comida em casa, que vai passear, que vai curtir, eu e meu marido, a gente optamos por comprar tudo e fazer em casa. E comer em casa, em família, estar junto e fazer essas pequenas poupanças que no final de algum tempo acumulado faz uma grande diferença. Eu poderia conhecer já a Europa toda, porque o país que eu moro, a Bélgica, faz divisa com vários. E tem países aqui que é 2 horas e meia de voo. Você está na França, na Holanda, na Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, Inglaterra. Aqui
tudo em volta, muito pertinho, muito fácil e também acessível. Só que eu sempre priorizei primeiro conseguir a minha estabilidade para ter a minha casa, para depois eu poder curtir, e essa hora está começando a chegar. Se você não tem casa própria e deseja fazer um financiamento imobiliário, não tenha medo, faça pesquisa, e às vezes a gente precisa se jogar um pouquinho e ganhar coragem para a gente tomar atitudes que vai levar a gente a um caminho mais longe. Se você gosta de investimentos, de financiamentos, fundos imobiliários, ações, e eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, curtisse, compartilhasse e me ajudasse aqui na minha página para que eu possa também crescer e dividir as minhas experiências com mais pessoas. E lembre-se, os investimentos mudam as nossas vidas e a gente precisa pensar na estabilidade.